Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero estar trazendo a você mais um estudo bíblico. Se encontra no livro de Hebreus, capítulo 12. Nós já falamos sobre o versículo 1, sobre o 2, e agora vamos falar sobre o versículo de número 3, né? O versículo de número 3. Vamos ver o que o Senhor tem para nos falar a respeito deste versículo. Pois bem, eu quero trazer nas duas versões, né? Quero trazer na versão na NVI, que é a versão nova internacional da Bíblia, a correção mais atualizada da Bíblia. E quero trazer também na Almeida corrigida. Pois bem, na NVI diz o seguinte, Romanos capítulo 12, versículo 13. Versículo 3, desculpe. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Amém? Então vamos para cá agora, para a versão de Almeida corrigida, que diz o seguinte: considerais, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Amém? Então, o Senhor Jesus Cristo, ele veio e suportou, né? Ele suportou a oposição, né? O que é oposição? É quando uma pessoa se opõe contra você, ok? Quando uma pessoa se opõe contra você, então ela não é seu inimigo, ela não é seu amigo, ela é seu inimigo, entendeu? Por exemplo, você tem uma empresa e você tem um outro amigo que tem uma outra empresa, mas ele tem interesse em algo da sua empresa, porque tem inveja, porque a sua empresa faz mais sucesso que a dele. Então ali começa uma desamizade e ali acontece uma oposição de um para com o outro. E tem muitos outros exemplos em que a pessoa se opõe um contra o outro. Amém? Então os pecadores que trabalham para o diabo, para o inimigo, que é o opositor de Deus, eles se opõem contra Deus. Eles se opõem contra Deus. Veja que eles mandaram soltar Barrabás e crucificar Jesus. Ou seja, foram opositores de Deus na hora mais importante da vida de Jesus, que era a hora da sua morte de cruz pela humanidade. Amém? Jesus morreria de qualquer forma pela humanidade, porque senão a humanidade não se salvaria. Mas eles, os mesmos que entraram, salve o rei dos judeus, foram os mesmos que crucificaram a Jesus, que mandaram crucificar Jesus e soltar Barrabás. Ou seja, pense bem naquele que suportou tal oposição. Que oposição foi essa? A oposição do povo, dos israelitas, do povo que vivia naquela época, na mesma região, na mesma cidade, né? Que Jesus morava, ali Belém, Cafarnaum, Jerusalém, né? Jericó, aquela região onde Jesus pregou e exatamente ali onde Jesus morreu, lá no Gólgota, né? Jesus primeiro foi julgado e o povo foi que julgou Jesus, e julgou Jesus para a morte. Não julgou Jesus, não absolveu Jesus, absolveu Barrabás, que era um ladrão, um malfeitor, e condenou Jesus Cristo, que era Deus, que era santo. Então, Jesus suportou a oposição das próprias pessoas, ao qual ele curou demônios, expulsou demônios, a qual ele multiplicou pão e peixe para que todos comessem, ao qual ele curou, né? E fez milagres e prodígios. Esse mesmo povo ao qual o Senhor ajudou, condenaram Jesus. Então, por isso que a Bíblia diz que ele suportou tal... Vai derrubar o ferro.
Então, Jesus Cristo suportou, né, essa oposição, né, contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Ou seja, a morte de Cristo nos trouxe vigor, né? A morte de Cristo nos trouxe vigor. Nós temos vigor para trabalhar, porque Cristo morreu para nos salvar. Nós temos vigor porque o Senhor Deus soprou em nossas narinas. Nós temos vigor porque o Senhor Deus nos formou com suas próprias mãos, nos deu fôlego de vida e nos deu uma alma vivente. Amém? E após o pecado, né? Após o pecado de Adão, todos nos tornamos pecadores e nos enfraquecemos tanto no espírito como na carne. Por quê? Por causa do pecado. O pecado, ele enfraquece, desanima o homem. Então, o que o Senhor fez? Morreu para que nós não nos cansássemos no pecado e não nos desanimassem na caminhada. Que caminhada é essa? Na caminhada do dia a dia, né? Nas nossas provações do dia a dia, nas nossas vitórias, nas nossas derrotas, nas nossas glórias, nas nossas decepções, né? Nas nossas bonanças, nas nossas tempestades, nos nossos vales, né? Então, nós temos nesse mundo, a gente tem alegria, mas a gente também tem tristeza, né? A gente tem bonança, mas a gente também tem tempestade, né? Então, aqui também nós temos a luta, né? Que o versículo 4 diz: na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele derramou o seu próprio sangue. Ele derramou o seu próprio, chegou ao ponto de derramar o seu próprio sangue. Por quê? Porque para que nós pudéssemos resistir o pecado, para que nós pudéssemos resistir às coisas do mundo. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, não é contra o nosso irmão, nosso próximo. A nossa luta é contra as potestades e os principados que estão nas regiões celestiais, que está na potestade do ar, que está preso no espaço, lançando setas, né, nos seus adeptos, para que eles tentem nos alcançar e nos desviar da presença de Deus, para que nós possamos perder a comunhão com o nosso Deus. Então, a sua luta não é contra a carne e o sangue, a sua luta é contra o pecado. Vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Amém? Então, mas Jesus, ele derramou já por nós. Portanto, não precisamos mais derramar o nosso próprio sangue. O que nós precisamos é o seguinte: é entregar nossa vida a Jesus e confiar nele, confiar no sangue derramado na cruz, confiar na morte de cruz, que foi o suficiente para salvar. Ele morreu apenas uma vez e foi o suficiente para salvar toda a humanidade. Amém? Versículo 5: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com a sua repreensão. Ou seja, quando Deus disciplina o seu filho, é porque ele ama o filho. Ele disciplina porque ele ama, porque ele quer o bem, ele quer o nosso bem. Quando ele nos dirige como filhos para nos repreender, é porque ele nos ama. Amém? E não despreze a disciplina do Senhor, porque quando ele nos disciplina e nos repreende, é porque ele quer nos consertar, ele quer que nós sejamos felizes. Aí ele pede: não se magoe com isso, porque quando faço isso, faço para o seu bem. Amém? É como um pai biológico, quando ele chama a atenção da gente, que a gente erra, é porque ele quer o nosso bem. Aquela atenção, às vezes até uma palmada, né? Muitas vezes, até uma palmada é necessária, às vezes, para repreender,
para repreender, porque senão, depois o mundo, se o pai não dá um jeito no filho, o mundo vai dar um jeito nele. Pode ter certeza disso. Então, cuide bem do seu filho, leve ele para a igreja, dê a Bíblia para ele ler, incentive ele a ser um cristão, que ele não vai dar trabalho a você, pode ter certeza. Mas se você deixar ele andar de cordas frouxas ao léu, do jeito que ele quer, meu filho, aí só vai lhe trazer problema depois, pode ter certeza disso. 6, versículo 6: pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Então, todo aquele que o Senhor aceitou como filho, ele castiga. Só que o castigo de Deus é para o bem, não é para o mal. A disciplina de Deus é para o bem, não é para o mal. Deus não nos trata com violência, não. Deus nos disciplina através da sua palavra, né? Ele deixou escrito na palavra. Você leu ou você ouviu alguém pregar no rádio, na televisão, na internet, dentro da igreja, na rua, distribuindo um panfleto, você pegou aquele panfleto, tem uma palavra disciplinando você, você sente na hora que é Deus falando com você. Mas tudo isso ele faz porque ele nos ama, né? Se ele não nos amasse, ele não fazia isso para conosco. Amém? Vamos parar por aqui, né? Daqui a pouco estaremos voltando com o nosso próximo estudo, ainda no livro de Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 7, né? Paramos no versículo 6 e vamos para o versículo de número 7. Que Deus abençoe a cada um de vocês, derrame das ricas bênçãos sobre seu lar, e agradeço muito a você que assiste a meus vídeos. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho, para que possamos estar enviando a você as nossas pregações e os nossos estudos bíblicos. Que Deus os abençoe.